Olá, estou aqui hoje para poder falar um pouco sobre dois sentimentos, né, que existem dentro dos seres humanos e que muitas vezes em época como na pandemia, né, como nesse confinamento, eles acabam exacerbando a ponto de causar prejuízo para as pessoas, né? Estamos falando do medo e da ansiedade. O medo é uma resposta emocional, né, frente a uma ameaça que pode ser real ou presumida, né? Pode ser algo que você pense, e você tem uma resposta emocional de saber lidar com aquela situação, né? De dizer assim, poxa, aquilo dali é desconhecido para mim. Então me causa sensações de taquicardia, de sudorese, né? De dor no peito, né? Ou seja, sintomas ansiosos, angustiantes, né? E a ansiedade, que é algo relacionado à antecipação desse medo, é quando você antecipa ele, né? É, de uma forma inesperada, você não sabe realmente do que se trata, né? Ou só de lembrar sobre a situação você antecipa, né? A resposta emocional real em frente a uma ameaça que pode ser real ou presumida, é só o fato de você imaginar, né? Então, no tempo de confinamento, acaba que a pessoa fica realmente com esses dois sentimentos muito aflorados, né? E aí é nosso motivo de conversar hoje sobre o confinamento. Por que é importante você identificar esses dois sentimentos? Porque eles que vão causar problemas para gerar mais outros dois, que também temos dentro da gente e que faz parte de nossa proteção. É a irritabilidade e a impulsividade. A irritabilidade e a impulsividade faz parte de nos afastarmos daquilo que não é conveniente no momento ou que não está nos causando bem, né? Então, medo e ansiedade você identifica e sabe lidar com a irritabilidade e a impulsividade. De que forma? O Covid-19, como um vírus causando a pandemia, ele veio para estabelecer um certo tipo de pânico nas pessoas, né? Desde ataques de pânico, em que a pessoa tem sintomas, né, de taquicardia, de sudorese, de dor no peito, de asfixia, de falta de ar, né, de desrealização, de não saber onde está, ou sensações de que não conhece nem a si mesmo, né? Há obsessividades como sintomas obsessivos compulsivos por causa da limpeza, que a pessoa fica em exacerbação, em exagero, além de uma higiene adequada, né? Ela já fica já com sofrimentos. Porque você pode ter uma higiene adequada e uma ritualização de hábitos normalmente ao longo do dia, sem problema nenhum. Mas em tempos pandêmicos é muito comum haver o SOC, sintomas obsessivos compulsivos, né? Que podem ou não gerar um TOC, que é um transtorno obsessivo compulsivo. Então, em tempos de confinamento, você identificar esses tipos de sentimento como medo e ansiedade vai lhe garantir, pelo menos, uma forma de você aprender a saber lidar com eles para benefício próprio e não de uma forma a lhe prejudicar. Por exemplo, o medo. Se você identificar que o medo está lhe dominando, né, e você tem um transtorno mental, o ideal é manter a medicação e conversar com seu médico assistente. Se esse medo surgiu e está de uma forma descontrolada e você não tem um transtorno mental prévio, o ideal, assim como quem tem também um transtorno mental e já tem acompanhamento, o ideal é que você utilize de alguns aspectos, né, de psicodinâmica, ou seja, de você lidar com a própria mente, para racionalizar esses tipos de sentimento. E o que vem a ser racionalizar é transformar eles de uma forma mais adequada. Então, digamos, o medo, se ele está real, ele veio como uma forma de pandemia, o ideal é você observar que não poderei sair porque há uma ameaça lá fora, né? Há um vírus de ameaça. Então, eu permaneço aqui como uma forma de proteção. Ou seja, esse medo tem que ser de uma forma que você está se defendendo. Você está ficando em casa, né, por medo de sair, não porque você considera uma ameaça, mas porque você considera que é a melhor forma de você evitar a disseminação da pandemia mais do que ela já está, né? Ou seja, esses tipos de pensamento, né, essas positividades ajudam você a lidar com as situações. Se vem a ansiedade, né? Ansiedade, ou seja, antecipação desse medo, dessa resposta emocional. Você também pode fazer exercícios de respiração, você pode conversar com seu terapeuta. Agora está tendo muitos terapeutas online também. Você pode utilizar de alguns aspectos como fazer
determinados tipos de atividades em casa, né? E isso tudo melhorar esses sentimentos. Então, é fundamental você identificar. Por quê? Porque quando começa a ter o medo e a ansiedade exacerbada a ponto de lhe prejudicar e surgir a irritabilidade, a impulsividade, muitas vezes o confinamento pode gerar problemas relacionados a desconhecer os familiares, né? Um desconhecimento não só da própria pessoa, como dos seus familiares. Gera irritabilidade, né? Tudo que a pessoa fala ganha uma outra proporção, começa a surgir uma, uma interpretação errônea das coisas, né? Então, esse tipo de coisa é benéfica e você tem que saber ou identificar para poder transformar. E transformando é a melhor forma de você saber lidar e pedir ajuda a algum profissional, certo? Então, no confinamento, você pode ter o medo tanto de ficar confinado, como o medo de contrair alguma coisa, né? Então, identifique esse tipo de medo para você poder trabalhar, né? Em cima deles, de uma forma adequada, procurando algumas atitudes positivas, né, do que você está fazendo para poder proteger da pandemia e não tê-la como algo ameaçador para você. Do ponto de vista da ansiedade, né? Estabeleça sempre horários. É fundamental que no confinamento, principalmente se você for fazer trabalhos em casa, né? Você estabelecer horários, metas cumpríveis, né? Metas que são pequenas, para que você possa pelo menos se sentir recompensado, né? Porque não adianta você tentar fazer metas de uma rotina comum, que isso pode acabar lhe frustrando e deixando pior. Então, faça metas possíveis de serem alcançadas, né, para que isso lhe deixe feliz. Estabeleça horários e limites. Se você estabeleceu 1 hora para alguma coisa e terminou o horário e não deu tempo de fazer, interrompa e vá descansar ou fazer outra coisa, para lhe dar uma noção de que há uma organização, né? Um hábito de horário. Isso vai lhe deixar mais tranquilo no outro dia para poder falar ou fazer o que deve naquele mesmo horário, né? Isso facilita bastante essa postergação da atividade que não foi contemplada naquele momento. Isso é uma forma também adequada de você saber lidar com esses sentimentos de ansiedade, certo? Então, a organização, estabelecer metas, né? Metas sempre possíveis de serem cumpridas, né? Para que você se sinta bem ao longo do dia. Dormir no horário adequado, né? Ter tempo de lazer também. Você pode utilizar de leitura, de filmes, de jogos, né? Se você mora sozinho, saber aprender a lidar com a solidão, ou o que é que está causando problemas com você, sobre as sensações de desamparo, que pode aumentar medo e ansiedade, né? E você poder conversar ou dialogar com alguém, mesmo que seja à distância. Isso é fundamental, a importância que você possa identificar, certo? Então, em tempos de confinamento, o ideal é que você faça isso, identificando os sentimentos, né, muitas vezes desconfortáveis e não prazerosos, como medo, ansiedade, irritabilidade, impulsividade, para saber transformá-los e sempre ter a seu favor, tá bom?